Desenvolvimento e preservação ainda são vistos muitas vezes como caminhos opostos. Mas será mesmo que precisam estar em lados diferentes? Nas grandes obras de infraestrutura, como rodovias e ferrovias, o impacto socioambiental vai muito além das emissões de carbono. Estamos falando de florestas, rios, animais, modos de vida, culturas milenares. Estamos falando de territórios indígenas, comunidades tradicionais e populações que há séculos vivem e protegem a biodiversidade desses lugares. Nesse episódio dos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos refletir sobre o que significa, de fato, incorporar critérios socioambientais no planejamento de obras públicas. E por que isso é essencial para um desenvolvimento verdadeiro e sustentável. Quem está conosco é a Gabriela Monteiro Avelino, subsecretária de Fomento e Planejamento do Ministério dos Transportes, que participa ativamente da elaboração do Plano Nacional de Logística 2050. É um prazer te receber, Gabriela, seja muito bem-vinda. Cláudio, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o planejamento de longo prazo para a infraestrutura de transportes. Gabriela, pela primeira vez a gente vê assim, o Ministério de Transportes tem desenvolvido um plano mais aberto, com uma participação mais efetiva, inclusive visitando diversas regiões do país, procurando ouvir as pessoas no processo de construção, de formulação do Plano Nacional de Logística. Como é que tem sido essa série de eventos que você tem participado ativamente? Cláudio, antes de falar de participação, vou dar um passo atrás e falar de transparência, porque você vai concordar comigo que não tem como ter participação efetiva se a gente não tem transparência metodológica. E essa é a primeira inovação que a gente fez aqui nessa gestão atual do Ministério dos Transportes, quando a gente fala de documentos como PNL, né, documentos de planejamento de longo prazo. A gente fez um compromisso de disponibilização de dados abertos de todos os produtos que a gente elabora aqui. Então, todos os dados, todos os insumos que a gente usa para construir um plano de longo prazo estão disponíveis para acesso da sociedade. E essa, surpreendentemente, não era uma prática em governos anteriores. A gente tinha uma caixa preta. Então, quando você publicava um plano como o PNL, você não conseguia entender as premissas, você não conseguia acessar os dados e você não conseguia entender a metodologia que foi escolhida para elaborar aquelas conclusões. Então, essa foi uma verdadeira guinada na forma de conduzir as coisas que a gente fez aqui dentro do Ministério dos Transportes, muito capitaneada por um compromisso do ministro Renan Filho e do secretário executivo Jorge Santoro com a transparência. Então, essa tem sido uma premissa na condução dos trabalhos aqui no Ministério e que se materializou, por exemplo, numa plataforma de dados abertos inédita, também em múltiplas consultas públicas que a gente tem feito em todas as etapas intermediárias de construção, em que a gente disponibiliza notas técnicas metodológicas, a gente disponibiliza planilhas com dados para quem quiser fazer as suas próprias análises, para quem quiser conferir o trabalho que está sendo feito e discutir metodologia. Então, acho que a transparência é a primeira coisa que eu queria destacar aqui, e que é o insumo necessário para a gente falar de participação. Então, vou contar um pouco como é que tem sido a participação de fato nesse processo. Como você já mencionou, a gente fez encontros regionais, então a equipe técnica aqui que está elaborando o plano foi em todas as 5 regiões do Brasil 2 vezes para apresentar os dados, para discutir a metodologia, para colher contribuições e ouvir críticas duras, tá? A gente ouviu muitas críticas duras em várias das regiões, mas isso foi entendido como super positivo. Porque se a gente não se abre a esse tipo de crítica, ninguém vai abraçar o planejamento que a gente está construindo, ninguém vai acreditar no nosso plano de logística e, portanto, ninguém vai seguir ou ninguém vai defender. Então, a gente está muito aberto aí a ouvir e, inclusive, quando são críticas pertinentes. E esses encontros foram muito produtivos, realizados aí em abril, maio e junho. Uma outra estratégia de participação social que a gente tem tido aqui, que é muito importante destacar, é o que a gente chama de reuniões de grupos focais. Então, nesses eventos que eu comentei, a gente faz meio um fórum, né, como uma audiência pública, um pouco aberto, então tem público de todo tipo. Nas reuniões de grupos focais, a gente criou espaços mais qualificados para conversar com determinados grupos que têm alguma pauta mais específica que merece uma atenção personalizada, para a gente ter um debate qualificado ali com eles. Então, a gente fez, por exemplo, no começo de junho, uma reunião de grupo focal
com representantes da economia da sociobiodiversidade, por exemplo, para discutir temas específicos de interesse de territórios específicos e que a gente acha que precisam ter voz no PNL e que historicamente não tiveram. Então, essa é uma outra estratégia de participação, para além do modelo audiência pública, e eu acho que as duas estratégias são complementares. E, por fim, na pauta de participação, eu não vou deixar de destacar a interlocução que a gente também tem feito de forma inédita com os governos estaduais. Então, o Plano Nacional de Logística, sendo um documento produzido aqui pelo governo federal em Brasília, uma coisa que a gente ouviu de crítica muito é de que ele acaba sendo um plano que não olha para as peculiaridades regionais, que não atende às demandas regionais e que, na verdade, perpetua desigualdades. Então, a gente fez um esforço de interlocução com os governos locais, que têm ali um mandato de representação, né, de interesses regionais importantes, para ouvir essas demandas, ou seja, como que o Plano Nacional de Logística pode atender melhor as demandas econômicas e sociais do Norte, por exemplo? Como que a gente consegue atender melhor as demandas do Nordeste? Então, a gente tem feito essa interlocução com todos os 27 estados para garantir um plano que seja realmente nacional. Gabriela, não, conclua, por favor, pode ir. Tô falando muito, é porque eu tenho muita coisa para falar de participação, desculpa, não sei quanto tempo você tem aí. Mas eu só queria contar uma coisa que a gente tem ouvido, assim, nesses encontros regionais e nas reuniões de grupos focais que a gente tem feito. Em vários dos lugares que a gente foi, a gente ouviu, é a primeira vez que o Ministério dos Transportes vem conversar com a gente. A gente nunca foi chamado para dialogar, a gente nunca foi chamado para opinar, muito menos numa etapa de construção, numa etapa preliminar. Então, essa é uma coisa que me chamou muito a atenção. O que nos move aqui para essa questão da participação social é conseguir produzir um documento que a sociedade se veja nesse documento, que ela se veja reconhecida nas propostas que estão lá e que se sintam contempladas. Então, esse tem sido o nosso esforço. Gabriela, realmente o trabalho é hercúleo, né? Realmente é gigantesco, o Brasil é gigantesco, as assimetrias são imensas, é uma área do conhecimento difícil, né? Você falar de engenharia de transporte, de origem, destino, enfim, matrizes que realmente poucas pessoas dominam, inclusive o próprio vocabulário, né? De como é que eu posso incidir sobre isso. As consultas públicas são extremamente bem-vindas, né? Mas são documentos também longos, de fôlego, né? Para a pessoa ler 100 páginas, às vezes 120 páginas, para entender, para contribuir num aspecto metodológico, por exemplo. Né? A gente ajudou nesse processo de mobilização para a reunião em junho, né, da sociobiodiversidade. É realmente fantástico poder ouvir, poder falar mais de perto com o Ministério de Transportes e poder pensar isso no processo anterior à construção efetiva, ao planejamento efetivo. Né? Então é fantástico, parabéns ao Ministério de Transportes por isso, e a gente tem acompanhado muito de perto mesmo. Agora, essa questão da transparência é importante, mas a gente tem uma outra coisa, que é a incidência nesse processo, né, que eu estou falando aqui. Às vezes as pessoas não dominam as ferramentas, ou não tem aquele discurso específico para poder chegar no Ministério e dizer, olha, moça, eu estou aqui com meu peixe, e como é que eu faço para esse peixe chegar no mercado? Não tem barco, não tem freezer, não tem, sabe, então... e aí, ao lado disso, nós temos um setor, por exemplo, do agronegócio, da mineração, que já tem uma estrutura gigantesca, que sabe exatamente o que quer, o que precisa e quais são os seus gargalos. Como é que a gente equilibra isso, Gabriela, nesse processo? Perfeita pergunta, Cláudio. Esse realmente é um desafio, e aí eu vou elogiar aí o papel das organizações da sociedade civil, aí como o GT Infraestrutura, como o Instituto Socioambiental, que eu acho que vocês têm tido esse papel de tentar traduzir os nossos materiais técnicos para ser mais comunicável e mais compreensível para quem é, na verdade, o público-alvo final, e que às vezes acaba perdido ali no meio de tanta linguagem tecnocrática e pouco acessível. Então, acho que eu tenho visto muito esse papel de mediação que vocês têm feito, e a gente tem feito um esforço muito grande aqui de comunicar melhor, tá? A gente tem um portal oficial do PIT, né, do Planejamento Integrado de Transportes, em que a gente coloca ali painéis para comunicar um negócio que uma planilha CSV parece outra língua. Então, a gente tem feito esse esforço de comunicação via esses outros recursos. Acho que as próprias audiências públicas, né, os encontros regionais que a gente fez, também servem, porque
a gente vai nesses encontros com o desafio de falar em 20 minutos algum resumo de coisas que são importantes, e a gente tem feito esse esforço de comunicar de maneira assertiva, rápida e fácil, mas com certeza o papel que vocês têm feito eu queria destacar. E aí, a questão que você falou do desbalanceamento, né, de ferramentas, então tem entidades e grupos de interesse que têm muito mais ferramentas para dialogar com a gente do que outros, isso realmente é um problema, mas aí eu destaco o papel que a Controladoria Geral da União tem tido, né, a CGU, em criar um espaço de escuta para essas populações que se veem menos representadas e com menos armas para disputar o seu espaço, digamos assim. E o próprio encontro do Grupo Focal que a gente fez, né, que vocês ajudaram a organizar no começo de junho, para discutir questões de economia da sociobiodiversidade, é uma reflexão desse espaço. E aí eu vou dizer aqui da minha perspectiva de quem esteve lá no evento de 8 da manhã às 7 horas da noite praticamente, a gente nem almoçou, tá? Porque tinha tanto... O povo quase não gosta de falar, né, Gabriela? O povo quase não gosta de falar. Exato. A gente nem almoçou, mas assim, eu participei ali do começo ao fim, e eu acho que também do ponto de vista de gestor, e aí vou contar um pouco da minha perspectiva de quem estava lá do lado de receber as demandas, eu acho que a nossa relação com a sociedade civil não é só pedir para eles contribuírem em cima das nossas matrizes, em cima das nossas planilhas, dos nossos dados brutos, dos nossos indicadores. Nosso papel ali não é conseguir que eles contribuam na parte metodológica. Talvez seja uma coisa que a gente espera de vocês, né, de organizações mais voltadas ali à produção de conhecimento no setor, mas não é uma coisa que eu espero de uma cooperativa de Baru. O que eu acho que é o papel do Ministério nesse tipo de situação? É ouvir o caso que você falou. Eu vendo peixe e eu não tenho barco para levar, ou eu não tenho refrigerador, que foi uma coisa que surgiu muito naquele debate. Ou, por exemplo, o rio que eu uso para me locomover até o centro de distribuição, ele seca durante 3, 4 meses do ano. E eu fico sem condições de me locomover. Então, esse tipo de demanda, ela não precisa vir para nós, para o Ministério, não precisa vir na forma de uma contribuição num indicador específico, vocês não precisam dialogar com a nossa planilha. A gente usou aquele espaço para colher essas demandas, e essas demandas, apesar de não organizadas na linguagem tecnocrática, elas foram ouvidas, tá? A gente, depois de ter ficado lá mais de 8 horas ouvindo essas demandas, a gente trouxe isso para dentro do Ministério, e a gente que tem o dever de pensar como traduzir essas demandas sociais legítimas em dados, em insumos e em decisões técnicas, tá? Então, acho que o ônus ali, em resumo, o ônus recai sobre nós. A nossa função aqui, enquanto técnicos do governo, é conseguir ouvir as demandas sociais, e a gente tem o ônus de traduzir isso de uma forma que dialogue com a nossa legislação, dialogue com a nossa estrutura rígida de competências, dialogue com as ferramentas que a gente tem à disposição. Então, em resumo, assim, a gente não coloca o ônus no usuário, no cidadão, de ficar dialogando na minha língua. Eu que tenho o ônus de sentar, ouvir as demandas que forem trazidas e tentar internalizar isso. E acho que aquele dia, no nosso encontro de grupo focal, a gente fez um pouco isso. A gente anotou, a gente absorveu, e agora a gente está com o desafio de traduzir isso no PNL, mas eu já te adianto que é um desafio que a gente faz com prazer, porque a gente entende que, no fim, a nossa missão é atender essas demandas. Gabriela, as histórias são lindas, né? As pessoas têm uma memória afetiva com os seus territórios, de gerações em gerações, algumas muito tristes, né? Como perdas de familiares, né? Alguns povos indígenas, por exemplo, os Panará, né? Sofreram muito com a rodovia quando foi aberta na região deles. A gente vê hoje, por exemplo, as hidrovias muito benquistas do ponto de vista de sustentabilidade, mas com uma dificuldade grande de integrar os ribeirinhos nesse processo, de fazer com que eles... Porque ali é a vida, né, que circula, é a escola da criança, é a sustentabilidade, é a venda do produto, é a saúde, né, muitas vezes. Então, a gente vê que esse processo, que a gente precisa olhar com uma coisa de uma forma mais ampla e parar de pensar que a sustentabilidade, como elemento, né, de critério, seja apenas a emissão de gás de efeito estufa. Quer dizer, isso já é uma virada de chave, né? Eu
parar e pensar nos outros indicadores socioambientais, né? Perfeito, Cláudio, com certeza, acho que essa é a virada de chave que a gente promoveu aqui. Então, pegando o gancho numa coisa que você trouxe, né? Em versões anteriores do Plano Nacional de Logística, sustentabilidade era igual a um indicador de emissões. E a gente entende aqui no Ministério dos Transportes, e na verdade, principalmente nessa atual gestão, do ministro Renan Filho, do secretário executivo Jorge Santoro, que é o meu chefe direto e que tem encampado toda essa agenda que a gente tem feito no PNL, e para além deles, do próprio governo do presidente Lula, é um compromisso nosso ver a sustentabilidade para além de questões meramente de carbono e falar de territórios. Então, a gente tem incluído essas múltiplas perspectivas, por exemplo, quando a gente traz a questão de povos e comunidades tradicionais e a relação que eles têm com empreendimentos de infraestrutura, quando a gente fala sobre o desmatamento induzido que a infraestrutura pode gerar, e que essa não é uma variável que era captada quando você fala meramente de emissões do transporte em si. A gente também tem acrescentado uma dimensão, que é essa que eu falei dos rios que secam, que é das ameaças climáticas, né? E como que elas geram interrupção da nossa malha de transporte, e como isso afeta as pessoas. Então, muitas pessoas se veem isoladas nos seus territórios por conta de uma emergência climática que inviabiliza rios, que inviabiliza formas tradicionais de locomoção, né? E que a gente também não considerava no planejamento. Então, essa é uma outra variável que a gente tem acrescentado. E, por fim, como a gente estava falando aí da senhora que quer comercializar o seu peixe, a gente acrescentou a perspectiva de como a logística pode atender a cadeias produtivas que são mais sustentáveis, como, por exemplo, a economia da nossa biodiversidade. Então, historicamente, quando se fazia logística, se pensa em escoamento de soja, escoamento do agronegócio, que é um ponto importante para o nosso desenvolvimento econômico, um ponto importante, né, do crescimento da economia do Brasil, mas que a logística não serve apenas a isso, e que tem, na verdade, outras tantas economias que são muito importantes do ponto de vista de geração de renda, do ponto de vista de segurança alimentar, de muitas famílias e de muitas pessoas, e que se viam ignoradas nas demandas. Então, esse também é outra atenção que o Ministério tem querido dar, para além de quem recebe tradicionalmente atenção. Gabriela, tem um aspecto muito interessante assim também, que é a participação do BID, né, como um ator para auxiliar esse processo socioambiental, ou seja, para fazer uma leitura e contribuir na construção desses indicadores, do contexto. Queria que você falasse um pouquinho dessa parceria e qual que é a expectativa, já que, na verdade, a gente está num ritmo muito maluco, né, de trabalho e acelerado. Vai dar tempo? A gente consegue olhar para esse trabalho final antes, né, de chegar no processo de divulgação do PNL? A previsão é que façam isso na COP? Não sei, quer dizer, me conta um pouquinho como é que está esse processo. Olha, Cláudio, para ser sincera, assim, a equipe tem trabalhado muitíssimo, assim, não sobram horas no dia para fazer mais nada, assim, nem dormir direito, tá? Realmente a gente tem a missão aí que foi dada para nós por meio do decreto publicado em meados do ano passado, o decreto 12.022, que instituiu o Planejamento Integrado de Transportes, né, o PIT, e nesse decreto está a obrigação de terminar o PNL este ano. Então, por isso que a gente está numa agenda corridíssima, como você bem apontou. Dito isso, eu tive uma reunião com a equipe para definir qual seria a participação social nessa etapa de discussão de critérios socioambientais, que é a etapa que o BID está nos apoiando. Justamente porque ela acabou começando um pouco tarde, por questões burocráticas de celebração de contratos, enfim, tudo que a gente vai fazer aqui na administração pública é a passos lentíssimos. Mas finalmente a gente conseguiu celebrar a parceria com eles. Então a pergunta que você está fazendo é, vai dar tempo de levar esse documento a público? Vai dar tempo de oportunizar a participação social nessa matéria socioambiental que é um centro que a gente está colocando aqui para o nosso PNL? E a resposta, depois dessa minha reunião com a equipe, é que sim, tá? A gente vai fazer, porque como eu falei no começo, o nosso compromisso é de garantir participação social em todas as etapas, porque é isso que vai fazer com que as pessoas abracem o nosso plano, reconheçam legitimidade no nosso plano e, portanto, sigam. E cobrem que ele seja seguido. Então, a gente acha que é imprescindível ter esse momento de participação social. E aí, já te dando um spoiler, já que, enfim, a gente decidiu isso ontem, mas ainda não consegui publicizar,
Esse momento de participação vai acontecer em setembro, tá? Então, a gente fechou um calendário com o BID, em que eles vão produzir um conjunto de indicadores, um conjunto de propostas para fazer essa discussão, e a gente pretende seguir o mesmo modelo que a gente seguiu com a reunião de grupo focal em junho, que é ter tanto uma consulta pública, mas um momento de discussão com as organizações da sociedade civil com quem a gente tem dialogado ao longo desse processo, para colher contribuições e ouvir de vocês se aquilo contempla, se aquilo está falho em algum aspecto, e a gente vai fazer, assim, esforços hercúleos para inserir esse momento para vocês participarem. E aí, se você quiser, eu falo um pouquinho de como que o BID está atuando de maneira específica, assim. A gente fechou alguns produtos e posso dar um panorama de como que a questão socioambiental vai entrar no PNL. Seria ótimo, Gabriela. E aí, se você puder, a gente caminha para finalizar, né? Se você puder fazer uma reflexão, eu sei que essa pergunta deve valer $1 milhão, né? Como é que eu faço isso virar política de Estado, né? Porque enquanto a gente está no governo, a gente está construindo, a gente está fazendo, mas qual é a garantia que eu tenho que isso vai durar, né? Para além de um governo, né? Para uma política de Estado brasileiro, né? Perfeita pergunta. Então, contando um pouquinho de como que o BID vai trabalhar, tá? E depois eu respondo essa pergunta que é difícil de responder. A gente tem 3 objetivos com a parceria com o BID, tá? O primeiro deles é promover resiliência climática da nossa infraestrutura. Então, a gente tem vivido eventos climáticos extremos que prejudicam muito as nossas infraestruturas, eles destroem valor, destroem investimento, mas mais do que isso, eles prejudicam as pessoas, e as pessoas sofrem, né? Então tem um custo de vida aí, que é muito importante de ser pensado, e que a gente espera que o BID nos ajude com modelos preditivos, em que a gente consiga parar de chamar eventos climáticos extremos de imprevistos, ou nossa, que fatalidade, que acontecimento inesperado. E não é. A gente tem métodos estatísticos para prever, para poder mitigar e para poder investir em resiliência climática. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente conta muito com o BID. Um outro aspecto a gente quer levar as questões socioambientais como uma variável para selecionar projetos. Então, quando a gente pensa Plano Nacional de Logística, o passado, o último plano que foi publicado, ele previa que a gente deveria expandir as ferrovias em 200%, a nossa malha ferroviária. Você acha que essa prescrição, considerou qualquer risco socioambiental, qualquer variável socioambiental na hora de chegar a essa brilhante conclusão? Imagino que não, né? Porque questões de viabilidade, questões de território, questões de reservas, questões de terras indígenas. A gente brinca que o pessoal planeja em Marte, né? Como se não tivesse ninguém habitando naquele lugar. Exatamente. Então, o que a gente quer trazer de inovação? A gente quer que as questões socioambientais entrem como uma variável de escolha de projetos. Porque se a gente chegar à conclusão de que certos projetos, por mais incríveis que eles possam parecer de uma perspectiva econômica, eles são inviáveis ou muito prejudiciais do ponto de vista socioambiental, então a gente abandona. Abandona no começo, abandona aqui na etapa de planejamento estratégico, que é essa etapa do PNL, né? E não fica gastando dinheiro desenhando projetos que depois vão ficar 10, 15 anos embargados em judicializações, porque ninguém chegou a cogitar questões socioambientais lá no começo. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho aqui também. Então, compartilhamos dessa ambição aí para o Brasil do futuro. E aí, por fim, a gente quer usar o BID também para nos ajudar a fazer a gestão dos impactos socioambientais daquelas infraestruturas que a gente escolher fazer. Porque a gente sabe que tudo é um trade-off. Então, alguns não vão passar no filtro. Alguns são mais custosos socialmente e ambientalmente do que eles agregam, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de combate à desigualdade e de geração de renda também para as pessoas, que é uma variável importante. Mas outros passam nessa análise de custo-benefício. E aí, aqueles que passam, a gente tem que pensar de maneira responsável qual que vai ser a gestão que a gente vai fazer dessas variáveis socioambientais, para a gente mitigar riscos, para a gente adotar estratégias de contornar, às vezes muda o traçado, às vezes dialoga dialoga desde o começo para pensar medidas compensatórias, enfim. Então, essa é uma questão para a gente conseguir destravar muitos projetos de infraestrutura que ficam parados porque as pessoas não sabem fazer o diálogo da sustentabilidade. Então, é isso que a gente também quer. Eu diria que agora você tem 23 segundos para responder a pergunta que vale $1 milhão. Ah, perdão, tô com o horário. Eu tenho resposta, tá? Porque a gente fez a reflexão, essa foi a primeira reflexão que a gente fez no ano passado,
porque a gente não queria gerar um PDF que ninguém cumpre. Então, qual que é a nossa estratégia para virar um plano de Estado, tá? Primeiro, a gente tem uma governança interministerial estabelecida num decreto. Antes, o PNL não tinha previsão em decreto. E isso parece pouco, mas para nós burocratas aqui, a previsão num decreto que te manda fazer e te manda fazer de um jeito XYZ vale muitíssimo. Então, esse é um primeiro ganho aí de governança e de institucionalização de um documento como esse. Nossa segunda aposta vai te causar surpresa, eu imagino, ouvir isso de uma servidora pública, mas é o Tribunal de Contas da União. Então, por mais que a gente assim sofra muito para ficar respondendo auditorias e todo o pesadelo de um gestor público é o órgão de controle, eu te digo que da nossa perspectiva aqui de planejamento de longo prazo, o Tribunal de Contas da União é um aliado, porque são eles que cobram ao longo das mudanças de gestão que aquilo que foi decidido na gestão passada não seja simplesmente desprezado ou jogado fora. E aí, última coisa antes de acabar, prometo, é vocês. A nossa aposta para que esse plano vire um plano de Estado é a cobrança da sociedade. E a cobrança dos usuários, das pessoas que participaram desse plano e que se veem reconhecidas nele porque participaram. E que elas cobrem a próxima gestão de que cumpram os compromissos que foram previamente estabelecidos. Gabriela, muitíssimo obrigado. A gente podia falar aqui mais umas 3 horas facilmente. Eu não teria problema nenhum em fazer isso, mas a gente precisa concluir. Grato, parabéns pelo trabalho, a gente está à disposição, sim, e a gente sonha junto, e a gente sabe que não é fácil, mas vale a pena. Perfeito, Cláudio, muito obrigada pela oportunidade, desculpa se falei muito, mas é que o tema me encanta, então... Tá ótimo, encanta todos nós. Bem, obras que respeitam o meio ambiente e as pessoas não são apenas possíveis, mas são necessárias. É mais do que isso. São um caminho para o futuro em que o desenvolvimento signifique vida com dignidade, floresta em pé, cultura preservada e economia fortalecida para todo mundo. Um grande abraço para vocês. Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais, @GTInfraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. Não se pode esperar 2030 para promover a transformação. É aprender com os povos originários, é florestar mentes, é revolução. É florestar mentes, é revolução. Vamos apagar o apagão da consciência. Vamos apagar o apagão da inconsequência. Vamos apagar o apagão. A produção desse podcast foi feita por Suzana Berbert. Conteúdo e roteiro de Suzana Berbert, Cláudio Oliveira e Emily Costa. Apresentação de Cláudio Oliveira e edição de Geider Dias.